Senhor, pela graça, pela oportunidade que Ele me dá de eu estar aqui em cima desse público, falando do nome dEle, falando da palavra dEle, porque o Senhor manda a gente abrir a boca que Ele colocará a palavra. Quero agradecer meus pastores, a pastora que me deu esse voto de confiança, irmãos. Não era para estar aqui, como os irmãos já sabem, era para outra pessoa estar, mas Deus, Ele tem seus meios de trabalhar, Ele sabe de todas as coisas. Quando a pastora falou ali no finalzinho, 6h pouca da tarde, que a missionária Lana não ia vir, ela começou a procurar pessoas para vir ministrar, mas o compromisso da obra é com o Senhor. Deus se responsabiliza. E eu falei para ela, pastora, eu fui tomar banho e o Espírito Santo falou no meu coração: abre a tua boca, eu não sou dos covardes. Eu ia entrar no banho, irmãos, eu saí e falei: pastora, mandei o áudio, se não achar ninguém, eis-me aqui, eu estou aqui, porque o meu compromisso é com o Senhor, irmãos. Não porque eu sou melhor que ninguém, não, mas a gente precisa ser forte e corajoso. Se Deus chamou você para um propósito, você precisa compreender o teu propósito. Eu deixei meu esposo lá, gemendo de dor naquela cama, mas eu vim fazer a vontade do meu Criador, porque primeiramente é o Senhor na nossa vida, amém, irmãos? Eu convido vocês a abrir a palavra lá em Efésios. Essa palavra Deus me deu hoje de manhã, não imaginava que eu iria me trazer a palavra hoje. Aleluia. Efésios 5:14. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos num tema, enquanto vocês vão achando, a gente está hoje no segundo dia do tema da nossa campanha, irmãos. Quem veio, quem está fazendo a campanha, quem propositou de fazer essa campanha, analisa o tema dessa campanha. Eu não vou ministrar nesse tema, mas é a respeito do tema, para a gente não fugir. E a palavra que o Senhor me deu, o tema diz: quando vos e andei-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Levanta, né? Levanta-vos e andei-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Mas não é esse tema, essa palavra que Deus me deu, irmãos. Está em Efésios 5:14. Amém? Vai dizer assim: por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Porquanto vede profundamente como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual será a vontade do Senhor. Pode tomar certo. O Espírito Santo me deu essa palavra de manhã, quando eu fui orar, irmãos. Eu abri essa palavra e eu comecei a meditar nessa palavra, mas eu nem imaginava que era para agora à noite, porque o Espírito Santo confirmou, quando eu estava tomando banho, que era essa palavra. Irmãos, aqui a palavra do Senhor manda aqui em Efésios, né, a carta de Paulo, que é escrita aos Efésios, fala sobre andar na luz, sobre a gente ter posicionamento, sobre a gente se despertar. E hoje de manhã o Espírito Santo falou muito forte no meu coração sobre o que está acontecendo no nosso meio, irmãos, na igreja, no meio da igreja. Como domingo eu ministrei a palavra aqui e o Espírito Santo manda eu reforçar o esfriamento dentro das igrejas. As pessoas que estão esquecendo de se posicionar. Como que o Senhor Jesus ele vai te encontrar? Você vai estar como um sábio ou você vai estar como um nécio? A palavra eu até marquei aqui o que significa nécio, que é falha de instrução, de conhecimento. O que você é nessa noite, irmãos? Você tem sabedoria de Deus, você tem se colocado na posição que Deus quer. Você já entendeu qual é o teu propósito? Irmãos, eu não sou melhor que ninguém, mas eu entendi o meu propósito. Independente do A, do B, do C, independente de quem busque, o meu dever é adorar, o meu dever é abrir a minha boca para que o Espírito Santo coloque a palavra. Irmãos, não somos pregador, não somos adorador, precisamos falar do nome do Senhor. E o Espírito Santo foi falando no meu coração, eu olhei no banho, que a gente só tem que se colocar na posição que Deus quer. Deus ele chamou a cada um para o seu propósito. Todos nós viemos nesse mundo para um propósito. Só que, irmãos, dentro das igrejas, as pessoas estão esquecendo o seu propósito. Estão esquecendo
esquecendo porque foram chamadas, estão se acovardando, estão ficando cegos, irmão, de visão, não estão deixando um bloqueio dentro da mente, e o Senhor não tem como Deus operar, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz. A gente vai passar luta sim, vamos passar dificuldade sim, mas a vitória do Senhor, Deus fala para a gente fazer a obra dEle, que Ele cuida dos nossos, para a gente fazer a obra dEle, que Ele se responsabiliza pela nossa casa, pelo nosso filho, pelo nosso trabalho. Então o nosso dever é fazer a vontade do nosso Criador. O que tem te impedido de fazer a vontade do Senhor? Por que você tem se acovardado? Por que você tem parado no meio da caminhada, irmãos? Essa palavra não é para quem está lá fora, é para nós aqui dentro da igreja. Precisamos nos despertar, irmãos, para que hoje, a hora que a irmã falou ali, foi confirmação da palavra, né? Se Jesus voltar, nós vamos estar despercebidos? Vamos estar despercebidos ou vamos ficar com aquela coisa que, eu já fiz muito na obra do Senhor? Mas e hoje, irmãos? O que você tem feito hoje para o Espírito Santo? Você tem sido crente somente dentro da igreja? Dentro da igreja faz o Senhor? Ou, irmão, tudo bem lá fora, como você tem sido, como você tem falado do amor de Jesus? Deus tem colocado algo na tua mão, você tem feito ou você tem rejeitado? Você tem feito que Deus te chamou? Deus te deu uma missão nesse mundo. Você tem cumprido a missão que o Senhor te deu? Ou você tem se acovardado por causa dos teus problemas? Problema, irmãos, nós vamos ter como sem Jesus. Mas há uma grande diferença quem passa a luta com Jesus e quem passa a luta sem Jesus. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele até permite que o inimigo nos afronte, que a gente venha com provação, porque Ele quer olhar onde está o nosso coração. Aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Onde está o teu coração? É um problema? Ou você, se você coloca o teu coração no teu problema, você diminui Deus. Então nós precisamos, irmão, analisar, nós precisamos meditar. Estamos chegando nos últimos dias sobre a face da terra, né? E aqui nessa palavra diz assim no 17: por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual é a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para a tua vida? É que você esteja acomodado? É que você esteja sossegado? Ou que você venha adorar o nome do Senhor, que você faça aquilo que o Senhor colocou, que lá você olhe para alguém lá fora e você fale do amor de Jesus, você evangelize, você é testemunho dentro da tua casa, dentro da tua família, você é testemunho. As pessoas podem sentir o desejo de vir para a igreja porque você é um testemunho vivo dentro da tua família, da tua parentela. Precisamos analisar tudo isso, irmãos. A igreja está fria, a igreja, irmãos, se não pedir glória a Deus, a pessoa não dá. Nós precisamos dar glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado porque o Senhor me deu a graça de estar aqui hoje. Porque se não fosse pela sua misericórdia do Senhor, nós nem teríamos levantado, irmãos. Mas nós estamos aqui, irmãos. Não, eu sempre digo aqui, eu não sou melhor que ninguém não, mas eu entendi que se eu não tiver com o meu joelho no chão, adorando, glorificando o nome do Senhor, eu não vou vencer. Porque aqui diz, os dias serão maus, é a palavra do Senhor. Irmãos, a tendência é piorar cada vez mais, não é melhorar. Só vai chegar no céu aquele que suportar um dia mau. Eu quero ir morar no céu, eu acredito que todos vocês querem. Talvez a palavra hoje não é uma palavra de bênção, talvez uma palavra, é uma correção, mas o Senhor, Ele ama, Ele mostra, Ele nos ensina. Então, assim, para mim e para você, nós precisamos, irmãos, é chegado o tempo de se despertar. Aleluia. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo chegou. O tempo de adorar, o tempo de clamar, o tempo de buscar, o tempo de não ficar cocheando em meus pensamentos. Uma hora eu sou crente, outra hora eu sou do mundo, uma hora eu acredito nas promessas, outra hora eu desacredito. Não é mais o momento, irmãos. Se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Muitas das vezes as promessas do Senhor são tarde na nossa vida porque nós não buscamos. Porque tem pessoas aqui dentro dessa igreja que já eram para estar evoluindo há muito mais tempo. Tem pessoas aqui dentro da igreja que o Espírito Santo me mostra que era para estar em cima do altar falando a palavra do Senhor, pregando. Porque a palavra do Senhor, todo aquele que tem fôlego, louva o Senhor. Todo aquele que tem lábios, proclama a palavra do Senhor. Às vezes a gente fica assim, eu não tenho palavra. Eu não tenho palavra. Mas nós precisamos, nós cristãos precisamos ter uma palavra. E eu falei para a pastora, nós temos que ser soldados, realmente. Todo dia nós temos que ter uma palavra. Porque não é só aqui com esse microfone, é lá fora.
Você precisa ter uma palavra. Você precisa ler a palavra do Senhor para que você venha. E quando você se alimenta da palavra, irmãos, não tem como você dizer que não tem uma palavra. Se o Senhor chamar hoje qualquer um de vocês que lê a palavra, você vai vir, porque quem faz é o Espírito Santo, e você vai ter uma palavra. O Senhor manda abrir a boca que eu colocarei a palavra. Jeremias falava, mas eu não faço de uma criança, mas é o Senhor que faz, é o Senhor que se responsabiliza. Porque quando a gente se acha alguma coisa, irmãos, Deus não tem como ele operar. Mas quando a tua dependência está totalmente no Senhor, não tem como Deus não fazer, irmãos. E assim, ó, quando você faz a obra do Senhor com amor, com carinho, Deus cuida dos teus. Deus ele honra, Deus ele guarda. Eu até vou contar um testemunho breve para os irmãos. Na sexta-feira passada, eu e meu esposo fomos numa igreja, meu esposo foi ministrar, e no final do culto, meu esposo orou pelas pessoas ali, e os pastores falaram que queriam orar por nós. E quando aquela pastora orou, no final ela falou assim para mim assim, Deus manda te dizer que por esses dias, Deus vai te dar um sinal daquilo que você perde nos pés da tua cama. E eu estava por muito tempo assim clamando, como os irmãos sabem, meu filho ele é afastado dos caminhos do Senhor, e eu estava orando por ele. E no domingo eu vim trazer a palavra e eu pedi para o Senhor que ele viesse na igreja. Fiz um convite para ele, mas já tinha feito da outra vez, ele não veio. E quando eu levantei aqui meu joelho, eu vi o meu filho estava aqui na igreja. E foi tremenda, a palavra não foi minha, foi o Senhor. Quando eu cheguei em casa, ele falou, mãe, Deus usou a mãe para falar muito comigo. Foi só chibata, ele falou assim. Falei, filho, a palavra é do Senhor. Primeiramente veio na gente e depois para a igreja. Então, a palavra, se você recebeu, amém. Aí ele falou, hoje, mãe, eu perdoei duas pessoas de coração. E daí ele pediu para mim um alimento, se eu fazia ali uma jantinha para ele, eu pensei, meu Deus, 9h30 da noite fazer janta? Mas pensei, eu vou fazer com amor, é para o meu filho, eu vou fazer. Fiz a janta, ele, as meninas ali se alimentaram, a minha nora, e no outro dia ele tinha uma porta de emprego, irmãos, para saber a resposta. Meio-dia ele me mandou mensagem dizendo que não tinha dado certo. Eu falei, confia no Senhor. Você não fez onde, o teu propósito com Deus, você não entregou tudo no altar para o Senhor, como a mãe tinha ministrado, traz tudo no altar, deixa no altar aquilo que te afasta do caminho do Senhor. Ele falou, sim, mãe, dessa vez foi de coração. Eu disse, então confia. Era umas 5h30 da tarde, ele me mandou mensagem que tinha conseguido um trabalho, que ia ganhar o valor X. Era umas 6h30, eu fui pagar umas contas para minha mãe. Ela falou para mim, faz um pix, um valor para o Rafa que eu senti no meu coração. Eu fiz para ele. Depois, conversando com outra pessoa, ela mandou pedir um pix do Rafa para abençoar ele. E depois ele me mandou assim, mãe, hoje, mãe, não para de chegar bênção aqui em casa, mãe. Hoje à tarde eu recebi uma cesta básica, Deus usou a avó para me abençoar, Deus usou a tia para me abençoar, eu consegui trabalho e agora, mãe, não para de chegar bênção, olha aqui esses peixes que eu acabei de receber. Aí eu falei, filho, tudo da glória a Deus. E eu disse, meu Deus, Jesus, é aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cuidar dos meus. O sinal que o Senhor tinha falado, eu estava orando aos pés do meu filho, e Deus mostrou um sinal para mim. Daí ele perguntou para mim, mãe, qual é o dízimo, quanto que eu tenho que dar de dízimo desse valor aqui X? Eu falei, é tanto, filho. Ele falou, eu vou levar o dízimo na igreja, mãe. Aí eu entendi como a gente ora, a gente ensina os nossos filhos os caminhos que eles têm que andar. Eles podem até se afastar, irmãos, mas eles sabem o caminho, eles sabem o que eles precisam fazer. Aquilo alegrou meu coração, de ele falar assim, que é prazer, ser obediente, irmãos, obediente até nos dízimos, mesmo ele lá afastado da igreja, mas ele lembrou e ser obediente. Daí ele falou assim para mim, algo que me cortou o coração, irmãos. Ele falou assim, mãe, ontem quando eu pedi para Deus falar comigo, e quando eu cheguei lá na igreja, eu comecei a orar, pedir para Deus que Deus usasse alguém para me abençoar, mãe. Porque hoje eu fui na igreja, mãe, com meu estômago doendo de fome. Eu não tinha nada para comer, mãe. E daí ele disse, mas assim, eu nem pensei em mim, eu pensei nas meninas, que iam ficar com fome, não ter nada para comer. Eu pensei, meu Deus, Jesus, obrigado, porque eu ouvi a tua voz, eu fiz o alimento para o meu filho. E Deus, irmãos, Ele cuida dos nossos. Ele cuida dos nossos. Eu não sabia o que meu filho estava passando, mas o Espírito Santo do Senhor fez com que ele viesse na igreja, entregasse na mão do
Porque quando eu vejo meus filhos adorando o Senhor, quando eu vejo a minha filha ali orando por mim, orando pela nossa casa, vendo meu filho se render aos pés do Senhor, eu digo obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. O que eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, vale a pena você pagar o preço, vale a pena você dobrar o teu joelho, orar, clamar, mesmo sem força, porque eu vou dizer para vocês, muitas das vezes, irmãos, eu não tenho força não. Eu venho para a igreja só pela misericórdia de Deus, mas eu venho primeiro porque eu preciso honrar o meu Criador, aquele, o meu Salvador, o meu Libertador. Segundo, eu preciso ser obediente aos meus pastores, porque a gente tem que ter na hierarquia no mundo espiritual, você tem um líder, você tem alguém acima de você, então você precisa ser obediente. Irmãos, não porque somos melhores, mas eu prefiro obedecer do que sacrificar. Primeiramente, obedecer ao Senhor. Segundo, obedecer meus líderes. E terceiro, irmãos, eu preciso honrar um compromisso aqui com vocês também. Eu, como missionária da casa do Senhor, preciso estar aqui orando e clamando, porque quando a gente entra nessa porta para dentro, irmãos, a gente esquece o nosso problema, a gente sai daqui revestido. Por isso que muitas das vezes a gente chega aqui cansado, fadigado, e sai daqui cheio da graça, porque o segredo, irmãos, é perseverar. E o segredo é perseverar até o fim. É você, mesmo sem força, mesmo dizer, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. E se o Senhor me buscar hoje, Senhor, estou preparada, eis-me aqui. Então, todo dia, irmãos, nós precisamos estar buscando a presença do Senhor. Então, eu te digo hoje, levanta do que dormes. O que te impede de levantar? O que te impede de entregar a tua vida a Cristo e adorar Ele verdadeiramente? O que te impede é o teu pecado, irmãos. Pecado, o Senhor, Ele vai limpando. Como eu li domingo, né? Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus, Ele tem a alegria quando o pecador se arrepende. Você não consegue sozinho mesmo. É pela presença do Espírito Santo. Se você errar, você não erra mais. Quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, irmãos, se você pecar, você não peca mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você adulterar, você não adultera mais. Se você roubar, não rouba mais. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, é momento de ter um encontro verdadeiro com o nosso Criador. Verdadeiro, eis-me aqui, Senhor, me limpa, me purifica, dá nome ao meu pecado, irmão. Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Dá nome ao teu pecado e te arrepende hoje, porque hoje pode ser meu último culto. Hoje pode ser meu último culto. Então eu quero estar preparada para ir morar com Jesus. É a eternidade, irmãos. Se você acha que aqui é dor e é sofrimento, você imagina o inferno. O céu e o inferno existem. Se aqui a gente passa luta, passa prova, você imagina o inferno. É a eternidade, é pro resto da vida. Então ainda há momento. Desses dias eu estava falando com a pastora, eu acho que eu já falei aqui, nós estamos vivendo verdadeiramente Sodoma e Gomorra, tá? Onde o mundo está destruído, o mundo está virado em pecado, em adultério, em fornicação, né? E a sexualidade, que não precisa falar, que todo mundo sabe, né? Então assim, estamos vivendo verdadeiramente Sodoma e Gomorra. Sabe por que Jesus não veio ainda? Porque ainda tem justos, tem verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Enquanto tem adorador, Deus pode vir transformar a tua casa. Enquanto tem adorador, Deus pode vir transformar a tua família. Então, irmão, que seja eu e você o adorador, que seja eu e você que clama por aquele povo, por aquelas pessoas que estão lá no mundo, que seja eu e você que clamamos pelos nossos que ainda estão afastados do Senhor. Profetiza na tua casa, profetiza. Teu filho está afastado da casa do Senhor, profetiza para o teu esposo. Para de ficar reclamando e começa a adorar, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Por experiência, quando eu mudei a minha oração, quando eu comecei a adorar, o cenário dentro da minha casa mudou. Porque às vezes as pessoas veem a gente aqui e acham que é tudo perfeito, mas só Deus sabe como a gente enfrentou luta, prova, para poder vencer. Para eu e meu esposo estar hoje os dois na igreja, quanta prova, quanta luta, assim como vocês passam também. Mas o segredo é adorar, irmãos, é profetizar. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu queria estar convidando a igreja a se colocar de pé, para a gente estar orando. Se você sentiu no coração, irmão, de fazer uma aliança nova com o Senhor, de se arrepender,
Aleluia. Glória a